Descobriram que ele matou a mãe, não basta matar. Ele concretou a mãe numa parede. E se confirma que ele fez isso com uma mulher que ele esquartejou e distribuiu o corpo, o que esperar que essa pessoa faça? O pessoal tá ficando mais carente com isso de rede social? Olha, você tem que entender o seguinte, a Organização Mundial de Saúde deixou claro que a solidão é uma epidemia. Ele foi num cartório, se declarou identificado com o sexo feminino, com o gênero feminino. Ele foi para a penitenciária feminina. Se as pessoas saem do Brasil, não é porque está difícil viver, não é porque eles pagam impostos, é pela violência. De alguma maneira, o sistema político brasileiro se beneficia dos psicopatas? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Nessa versão, eu, Ana Beatriz, deixo de ser a apresentadora e passo a ser a convidada. E quem está no comando para poder fazer as perguntas que vocês enviam por todas as redes sociais, Gabriel, que vocês estão identificando como representante de vocês. Muito bem, a gente fica muito feliz de receber esses retornos. E tem mais, a gente quer agradecer também a Axon, nosso parceiro aqui, que apostou no Pod People Inverso, esse suplemento que chegou trazendo promessa de mais disposição física e mais foco e entregando. Se você não conhece, axon.com.br ou então no Instagram, @AxonOficialBrasil. Experimenta, vale a pena. Tudo bom, meu querido? Estamos de volta? Estamos de volta. Ué, o pessoal tá pedindo, a gente volta. Mas essa semana o assunto não é tão legal quanto das outras não, viu? Então o pessoal tá lá. fazendo muita pergunta sobre aquele caso do publicitário que acabou de ser preso, né, suspeito de Porto Alegre? De Porto Alegre. Ah, Ricardo Jardim, se não me falha a memória, é esse? Esse mesmo. Ah, o pessoal tá querendo saber o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né, porque... parece que fez isso, matou a mãe e concretou ela. Ele foi preso porque ele é suspeito de matar a namorada, que me parece que foi esquartejada, se foi ela. Dentro de uma mala, né, cara? Foi colocado dentro de uma mala e mais. Não foi encontrada inteira essa pessoa. Né? Essa pessoa, ele foi distribuindo pedaços dessa pessoa por vários ambientes. Meu Deus. Inclusive, teve pedaço, eu não sei dizer se foi perna, se foi braço, na rodoviária. Então, isso é de um cálculo, de uma frieza incalculável. Que isso? Foi incalculável. Premeditado isso? Foi absolutamente premeditado. E ele sacou dinheiro, cartão bancário, também, novamente, a motivação foi meramente ganho financeiro. Porque com a mãe dele parece que ele tinha uma herança lá para receber. Com a mãe, se eu não me engano, ele foi preso em 2018, porque descobriram que ele matou a mãe. Não basta matar, o matricídio, né, que é matar a mãe. Ele concretou a mãe numa parede. De novo, olha a frieza, né? Premeditação. Não, eu acho o seguinte, matar a mãe é uma coisa tão incalculável e foi por uma questão de uma herança de 400 mil, se eu não me engano. De novo, dinheiro envolvido. Dinheiro envolvido. Aí eu fico perguntando, né? Tem gente que vai falar, é psicopata? Olha, dizer que não é quase impossível. Por quê? Porque você viu esse cara? Não vi. Mas existe uma natureza de crime que somente um psicopata é capaz de executá-lo. Porque a questão não foi só matar uma mãe. O que ele fez isso depois? O que ele fez com o corpo da mãe? Ele concretou o corpo da mãe. E aí, com essa mulher, que é a suspeita, espero que rapidamente vão identificar pelo DNA, porque ela está sumida, ele esquartejou, botou numa mala e distribuiu o corpo. Que loucura. Para dificultar as investigações, dificultar que se juntasse isso tudo. Eu fico olhando assim, isso me lembra um pouquinho o assassinato da Daniela Pérez, né? Porque o objetivo era esse, né? Era pegar aqueles sacos de laranja que eles passaram num hortifruti de madrugada e depois teria esse plano de se distribuir, desovar o corpo com partes em vários lugares, para que
nunca fosse identificado ou se levasse muito tempo. A sorte não, né? Mas para a identificação do crime foi que um advogado achou aquela cena estranha ali, né? Dos dois que tinham executado a Daniela e chamou a polícia. Isso só não foi feito porque esse advogado, ao ver, teve essa intervenção e a polícia chegou e aí se deparou com o corpo inteiro, que provavelmente teria sido feita a mesma coisa. O que eu fico pensando é o que leva o sistema de leis criminais do Brasil ainda não separar... Soltar esse cara estava preso. Ele foi condenado. Mas olha só, ele foi condenado a 28 anos de prisão. Aí você fala, nossa, 28 anos de prisão, bacana, né? Por ter matado a mãe e concretado o corpo. Aí você fala, esse cara não sai mais. Mas aí ele entra no sistema carcerário, ele tem bom comportamento, como todo psicopata tem bom comportamento, porque eles são absolutamente racionais. Mas não tem histórico não, né? Como é que não leva histórico E já tinha outras coisas que ele tinha feito, mas de menor gravidade. Não estava limpo quando chegou a matar a mãe, não. Aí ele passa por 2 exames, do teste de criminologia, né? O exame, e ele se mostra arrependido pelo que fez com a mãe, se mostra consciente e com remorso. Uma grande encenação. Uma grande encenação. Aí, onde está sendo falhado? Primeiro, que determinados tipos de crime não precisavam passar por nada. Uma pessoa que mata a mãe, concreta o corpo da mãe, ela não tem direito a matar um mosquito da dengue que for. Porque é de tamanha perversidade. Isso tinha que ser inimaginável. O cara não deve sair da prisão depois disso. Se ele é capaz de fazer isso com a mãe, o que ele não fará com outras pessoas? Exatamente. Se ele tiver chance. Exatamente. Então, os anos se passam, né? Ele tem aquela coisa de bom comportamento, então foi dado a ele o regime semiaberto, que ele não voltou. Para a gente ver novamente. O que isso mostra? Que definitivamente o nosso Código Penal insiste em não identificar psicopatas de não psicopatas. Por quê? Porque os dados são claros. Os psicopatas correspondem a 80% de reincidência. Psicopata tem reincidência 80%. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. E corresponde também à maioria absoluta dos crimes graves que são cometidos. E a recorrência deles. Agora eu te pergunto, para essa escalada, né? Ele é suspeito de fazer isso com a namorada. Se tiver feito, uma das coisas que pode ter motivado é essa, vamos dizer, legislação frágil perto dele, essa legislação que, tipo assim, eu fiz isso... Enganei lá os 2 testes criminológicos. Exatamente. Eu vou lá e fazer a mesma coisa. Todo psicopata, ele sabe a letra, ele não sabe a música, a melodia. O que ele vê? Que o sistema é cheio de falhas. E ele é um ótimo ator. E ele sabe que ele fez? Ele sabe explorar. Queria ouvir. Teve agora um criminoso recorrente alemão que foi pego, finalmente, assim, depois de um tempo. Não me lembro o crime que ele cometeu. E sabe o que ele fez? Ele se utilizou para não ir para o presídio masculino, pela gravidade das coisas que ele fez. Ele foi num cartório e se declarou identificado com o sexo feminino, com o gênero feminino. O que aconteceu? Ele foi para a penitenciária feminina. Novamente, o sistema cheio de brechas para quem não é para aquele cara que se identifica realmente com o gênero feminino e tem direito a isso, mas ele fez isso para ter uma prisão mais suave para ele. Que se declarou, ele foi no cartório, se autodeclarou, identificado com o gênero feminino, e ele foi preso. E ele entrou, incrível, a foto... Ele está de chapéu, barba, bigode e óculos escuros. Eu não estou dizendo que ele não possa se identificar, mas por que só aconteceu essa identificação quando foi decretada a prisão? A gente tem que lembrar que o psicopata, quanto mais grave, ele é 100% razão.
né? Pois é. Zero emoção, sentimento, empatia. Então ele consegue fazer essa leitura cognitiva do sistema e as brechas que esse sistema tem. E uma das coisas que se faz quando tem um preso, o que se faz no sistema brasileiro? Quantos livros ele for ler, quantas coisas ele for estudar, abrevia a pena. Nossa, para um psicopata é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Mas eu fico pensando, né? O quão... Como é que eu vou dizer, né? O quão propício fica essa escalada dele para fazer mais e piores com a legislação desse jeito. Que ele sempre fala assim, eu consegui, então eu posso fazer... vamos dizer assim, eu vou inovar, eu vou me levar ao desafio, vou fazer diferente, vou fazer melhor, vou fazer mais. Ele Porque deixou de concretar punição. para botar uma pessoa dentro de uma mala, esquartejar essa pessoa e distribuir o corpo em partes. Olha que loucura, né? É uma loucura. E se você for ver, olha os dados que a gente tem aqui, tá? Os psicopatas têm taxa de reincidência 80% maior que criminosos comuns no Brasil, representando 20% da população carcerária, mas sendo responsável por mais de 50% dos crimes graves. O que está faltando para a gente? 50%? Mais de 50% dos crimes graves. Então, eles têm 80% de reincidência e eles representam 20% da população carcerária. Ou seja, 80% da população carcerária... vai cometer 20% deles vão ter 80% são responsáveis por mais de 50% dos crimes graves e vão recorrer, vão fazer de novo 80% das vezes. Tá? Em compensação, os 80% que não são psicopatas vão deixar de ter assistência adequada e recuperação por conta desses 20%. Aí o sistema brasileiro fala o seguinte: temos que tratar todo mundo igual. Psicopatas não são iguais. E o que falta para reconhecer isso? Eu não sei. Porque, olha, desde Mentes Perigosas, que foi lançado em 2008, eu bato nisso. Já teve várias pessoas que fizeram projetos de lei para ser votado. Nunca chegou a ser votado nenhum deles no Congresso. Nunca. Que era eu acho que aí a Hilda Morano, que é a pessoa que teve contato direto com Robert Hare, que fez o maior estudo de psicopatia, que fez o checklist de psicopatia, inclusive para ser aplicado em sistema penitenciário, para separar os psicopatas dos criminosos psicopatas dos não psicopatas. E o Robert Hare autorizou a professora Hilda Morano a fazer essa adaptação para a realidade brasileira, ou seja, a testagem para os presídios, na época do governo do Covas, quando Covas era governador, Mário Covas, em São Paulo. Foi feito tudo, sistema padronizado, tudo. O que aconteceu? Foi posto como projeto de lei e para ser votado. Nunca foi votado. E aí a gente começa... De alguma maneira, o sistema político brasileiro se beneficia dos psicopatas? Pode ser, né? Porque, geralmente, se a gente falou igual no último inverso, geralmente quem está no poder tem traços, personalidade e até mesmo... Ou ligações com organizações psicopáticas. Entendi. O fato é que falta coragem e vontade política para votar. E se você pensar que hoje, se você olhar que as organizações psicopáticas e os psicopatas são os grandes responsáveis pela maior crise de segurança pública que o Brasil já viveu, eu digo uma coisa: os políticos que entenderem que o povo não aguenta mais o nível de violência, as pessoas saem do Brasil, não é porque está difícil viver, não é porque eles pagam impostos, é pela violência. Você vai em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos, você encontra brasileiro, todos têm saudade do Brasil e todos saíram do Brasil por questão de violência. Se um político entende isso, se ele é de direita, se é de esquerda, de centro, tem o menor interesse. Ele se perpetua no poder por vontade do povo, de forma democrática e legítima, porque as pessoas não aguentam mais. É muita insegurança. É muita insegurança
assim, de trabalhador. Você vê que hoje uma das coisas que o crime organizado usa é queimar ônibus. E nossa, E não quem vai é demorar, prejudicado? e não vai demorar muito para que as grandes organizações criminais assumam o poder dos transportes. Em São Paulo, teve aquela onda, há pouco tempo agora, de ficar tacando pedra nos ônibus. Atingiu várias pessoas. O que se viu? Que houve uma troca para ter novas empresas administrando o transporte público. Sim. Soma 1 mais 1. A lavagem de dinheiro e para entrar outra empresa no lugar. Que loucura, né? E a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo que o crime organizado hoje tem deputados representando, a gente foi ver naquela matéria, juízes, aquela matéria sobre os postos de gasolina, que apareceu no Fantástico, como eles já estavam infiltrados na produção do álcool e na distribuição nos postos de combustível. Olha pra você ver, né? Como é que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. A questão é, temos um narco-estado? Acho que sim. Se não é inteiro, uma parcela. Grande parte dele. E aí, isso pode ser enfrentado fora do poder público? Não pode. Não tem jeito. Não tem como. Mas aí vira uma guerra Não civil, tem Rambo. Se a gente fosse pegar não tem Rambo para resolver esse problema. Hoje as facções ganham muito menos com venda de droga, mas com venda de serviços em populações imensas, né? Não, se a gente for para pensar, né? Transporte, gás, internet e impostos. Qualquer pessoa que tem hoje um negócio, um comércio digno numa comunidade, tem que pagar taxa, como se fosse o IPTU, como se fosse... A taxa do que minha loja, né? Da proteção. A proteção. Eu vou te oferecer proteção. De e quem? Isso... De mim mesmo. Exatamente. Então, olha que loucura, né? É uma máfia, se eu for pra pensar. Não, né? E o povo fica entre milicianos e traficantes. E o que fazer, né? E o que fazer? O problema é esse. E quem mais é prejudicado nisso tudo é o próprio povo. É o próprio povo. É a força de trabalho. Não, e as pessoas que estão ali batalhando. É inacreditável. Queimar um ônibus, ferir pessoas que estão indo para o trabalho. Que antigamente tinha aquela coisa, né? Não, eles só fazem isso. Era meio Robin Hood, né? Tinha aquela coisa, não, só faz isso com gente rica. Gente, as pessoas mais prejudicadas pela violência são as pessoas menos favorecidas. Quem mais sofre assalto, quem perde celular em rua. Com certeza. É a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora. Não é a classe alta. Porque a classe alta está com seus carros blindados, está andando de helicóptero. Não influencia tanto. A violência sempre explode e faz mais vítimas com a classe mais baixa. A corda arrebenta pro lado mais fraco sempre, era pra você ver. Sempre. Então, às vezes poderia ser isso, então, um motivador para eles começarem a mudar essa lei? Se começasse a acontecer com os ricos e não só com infelizmente, eu não sei o que está faltando para pessoas, políticos sérios que realmente querem fazer o Brasil um país seguro, para que possa ser investimento, para que haja mais produtividade, para que haja mais segurança. Não sei o que está faltando. Que a gente é um país muito rico, geograficamente falando, culturalmente, né? Até de tecnologia. A gente pode ver que hoje, igual o próprio São Paulo, é um polo de tecnologia da América Latina. Então a gente tem tudo para dar certo. O problema é que não dá. Não dá porque não tem estabilidade. Como um país que não tem segurança... Segurança pública. É a base. Não tem como. Você não tem sua liberdade de ir e vir. Você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Não, e se você for olhar, por exemplo, El Salvador, não sei se você viu o caso, era muito pior. Não, e olha como é que arrumou. Olha como é que tá hoje em dia. Né? Aí muitos falam, mas foi em troca de perda de liberdade. Mas que liberdade a gente está tendo de ir e vir? É claro que a gente tem que escolher pessoas que cumpram a Constituição, que cumpram as normas. Mas as normas também têm que ser adaptadas aos novos tempos. Se não me engano, que nem a nossa isso aqui. Constituição não é atualizada há muito tempo. E na questão criminal, ela não é atualizada desde Getúlio Vargas. Olha pra você ver. Olha quantas coisas já mudaram. Por exemplo, não tinha... O Código Penal, ele
praticamente está intacto. É o mesmo, né? Desde 1946, se eu não me engano. Esse diagnóstico de psicopatia ficou popular em quando? 90, 80? Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que antes do Mentes Perigosas não era popular, não. Olha pra você ver. Que foi em 2008. Mentes Perigosas foi lançado em 2008, né? Aí eu atualizei quando ele fez... Vai fazer 2018, quando ele fez 10 anos. Já vão pra 15 anos. 15 anos. O que eu Como acho... que não tem uma lei, uma emenda, alguma coisa? Tinha que rever, porque você tem que separar o joio do trigo. Você tem que separar as maçãs que vão te alimentar das que vão apodrecer todas as outras. Porque você acha, se eles são 20% dentro do sistema penitenciário, você acha que esses 20%, quem é que sofre? Os 80%. Que cometem crimes de conteúdo social, de conteúdo racial, racial que eu digo predomina a população negra. Né? Mas agora, lá dentro do presídio, esses 20% é o que você falou no livro. Eles viram os mandantes de lá, né? Com certeza. Eles fazem o quartel-general lá de dentro. E quem essa população de 80% restante? Vai trabalhar para eles. Vai trabalhar para eles, porque pode dizer não, não. Senão é degolado. E como é que esse pessoal vai conseguir, como é que eu vou dizer, né? Repensar no que fez? Como é que eles vão conseguir cumprir a pena deles, pagar o que eles devem, se eles vão estar trabalhando para, né, vamos dizer assim, organizações dentro muito maiores que eles. Teve uma época que teve acho que antes da pandemia, ou durante a pandemia, teve aquele presídio lá no Maranhão, de Bombinhas, se eu não me engano, que houve uma guerra de facções lá dentro e quem não tomava partido era degolado. Então foi uma coisa horrorosa que aconteceu no Maranhão, de ter que ser ocupado o presídio e os policiais que lá entravam do batalhão de choque passavam tirando cabeças. Olha que loucura. Porque não foi obedecida às ordens. E isso é dentro da penitenciária. Dentro que essas pessoas não fariam fora? Da penitenciária de segurança máxima. Quer dizer, não tem segurança para os próprios presos? Não tem segurança para quem tem que ter dentro do presídio, porque são os recuperáveis. Uhum. E não tem separação desses que utilizam os outros. Então, assim, é um desrespeito com o sistema carcerário, com quem pode se beneficiar, de fato, e um desrespeito com toda uma população. Porque você acha que o Ricardo, que matou a mãe, concretou a mãe, e se confirma que ele fez isso com uma mulher que ele esquartejou e distribuiu o corpo, o que esperar que essa pessoa faça? Ele passou 2 vezes no teste criminológico. Por quê? Porque o psicopata sabe mentir. Porque ele sabe... Não, exatamente. Ele foi sabe dentro da cadeia, ele é dizer... motivado a estudar. Então, o que ele vai fazer? Vou estudar. O código não muda mesmo, vou ficar especialista. Não, pelo contrário, diminui a pena. Diminui a pena. Eu acho que todo mundo deve estudar. Mas não é tirar o estudo do 80% da população lá dentro. 20. É desses 20. E outra coisa... Um teste criminológico não pode ser feito por psicólogos, por mais bem intencionados, tem que ser treinados para esse tipo de personalidade. Ele saiu, ele foi para o sistema aberto assinado. E parece que foi por 2 médicos, tá? Não foi por só 2 psicólogos. Não foi só um, foi 2. Exatamente. Então esse cara é um... Ou ele é um bom ator, ele pagou bem pra esse pessoal assinar esse negócio. Não tem condição. Não, pagar não acredito, não. Nem precisou, né? Não, eu acho que ele consegue tapear. Por quê? Porque você só vê aquilo que está treinado para ver. Agora eu te pergunto... psicólogo de sistema penitenciário, primeiro, ele tinha que ter anonimato total. Igual de juiz. Nunca ter o contato direto. Tinha que ser por aquelas coisas de vidro que você não identifica. Anonimato total, porque ele realmente corre um risco muito grande. Corre. Eu quero crer que esses 2, eles foram tapeados. Eu acho que sim, porque você precisa de preparo. Tanto que no projeto de lei para aplicar a separação dos presos psicopatas e não psicopatas, tinha-se uma coisa de treinamento de profissionais na aplicação
do teste, para ver se era psicopata ou não. Caramba. Nunca foi votado, Gabriel. Isso é um absurdo, porque Nunca quantos Ricardos foi não estão aí? votado. Quantos Ricardos já não saíram por conta desse tipo de Muitos. brecha? Por exemplo, não precisa muitos estupradores de crianças. A saidinha, por exemplo. A saidinha, Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia das Mães. Dia das Mães, Dia dos Pais. Milhares de presos, os que cometeram crimes recuperáveis, Pequenos ok, delitos, né? ok. Agora, estupradores, quanto mais, a quantidade de estupro que se tem nessas saídas e a quantidade dos que não voltam é surreal. Tem alguma coisa muito E errada. quem paga isso? A população. A população. E as pessoas mais fracas. Porque você acha que quem vai ser estuprado? Mulheres, crianças. Então, assim, não um dá jogo de mais carta pra gente marcada. ficar, Olha que- sabe? Ah, vamos na base. Vamos no amor para quem entende amor. Não. 80% das pessoas que estão presas entendem o que é amor. 20% não. E eu acho também que a gente tem que começar a parar de romantizar essa merda de psicopata, porque todo mundo acha, nossa, fascinante, que não sei o que parará e pororô. Cara, tem noção do que é o cara matar a própria mãe, a mulher que deu a vida pra ele ficar a vida toda. Concretar o corpo. E concretar Para o pegar problema. 400 mil. E o pior disso tudo, ele pode estar do seu lado almoçando, porque ele saiu. Porque são Excelentes egocêntricos, camaleões. são camaleões, são narcisistas. Você vê que me parece que diz que ele usava um perfis falsos, se botando como um atleta, como uma pessoa cheia de virtudes. Esta mulher que foi morta, supostamente por ele, é uma mulher que caiu nesse E quantas mais não estão papo. caindo nisso? Né? Quantas não estão caindo que não vão estar aqui para contar a história? E quantas mais vão cair? Porque com inteligência artificial, com essa... Ele usava inteligência artificial para fazer os perfis. Olha pra você ver. Então, assim, É muito... quando não é que a só gente vai se premeditado, convencer né? que, infelizmente, eu falo isso com tristeza, existem pessoas que não são humanos. Quantas pessoas vão ter que morrer pra reconhecer isso? Quantas crianças, né? São Eu crianças... acho que nem é a quantidade, é a qualidade. Quais crianças vão ter que morrer, né? Pra abrirem o olho e falar As assim, mais "Caraca." indefesas. Certamente as mais indefesas. Porque Porque- não tem jeito. Se você poupa o psicopata, tá? Se você poupa o lobo, você está sacrificando a ovelha. E não tem jeito. Não tem jeito. E o problema é que o lobo, ele se mascara muito bem de ovelha, né? Se a gente for parar pra pensar... quais são os tipos de comportamento que a gente pode olhar, que a gente vê, assim, que... Como é que eu vou dizer? De um perfil novo, de uma pessoa nova, que a gente fala, opa, esse negócio tá meio esquisito. Quando é bom demais. Quando fala tudo que você quer ouvir. Quando tem sempre uma história bonita para contar. Porque, assim, a gente é falho, né? Muito falho. Teve um episódio aí que você me perguntou se eu já tinha perdido a compostura por impulsividade. Sim, não me vanglorio disso, mas também não posso não acolher isso, porque foi acolhendo essa minha fraqueza, essa minha sombra, que eu consegui moldá-la. E olha pra E você não ver que negando. bom, né? Que é aquilo de ser humano, praticar a humanidade. Você veio e falou isso. Quantas pessoas nem que falar, falariam disso, Tem que né? falar, por exemplo, quando eu já falei também que fui roubada 2 vezes. Ah, porque eu vou falar, ai, nossa, mas como que você deixou? Ué, acontece. Eu também tenho minhas fragilidades. Literalmente a culpa Talvez, não é minha. como se eu Porra. tivesse feito o roubo. Entendeu? Ele que te roubou não é tão julgado assim. Eu acho que eu sempre fui tão hiperfocada no meu trabalho que eu sempre achava mais interessante trabalhar. Não importa o quanto... É aquilo, né, do rock balboa, não importa o quão forte você bate, mas o quanto você consegue apanhar. E E continuar. sem desistir, e continuar. Né? Porque assim, se eu tivesse desistido, Eles tinham ganhado. eles tinham ganhado. E como é que você vai deixar um cara com um perfil desse ganhar de você? Exatamente. E você acha que isso tá piorando com essa... Como é que eu vou dizer? Com esse excesso de tela com as pessoas, essa falta de
né, socialização que tá acontecendo, porque as mulheres, não só mulheres, né, homens também, a gente viu lá o rapaz lá, o japonês, é japonês ou chinês, não lembro, Qual? o que se vestiu de mulher, Ah, chinês. um chinês. Chinês. Foi um chinês. Isso, então, a E gente, dava golpe. nos homens, nos então a gente vê homens. que os homens caem nisso também, as mulheres caem, mas essa carência, o pessoal tá ficando mais carente com isso de rede social? Olha, você tem que entender o seguinte: a Organização Mundial de Saúde deixou claro que a solidão é uma epidemia. Pessoas solitárias se tornam presas fáceis. O ser humano não nasceu para ser só, nasceu para ter essa interação social. Se você tem no mundo, que eu acho que hoje, a gente já falou da geração Z que tem dificuldade de trocar olhar, né? Se as redes sociais vieram propor uma nova forma de se relacionar sem ser ao vivo, as pessoas estão cada vez menos habilitadas a, no contato, identificar. Vai virar presa fácil. São presas mais fáceis. E se você tem uma multidão, uma epidemia de solidão no mundo, provavelmente é muito fácil. Outro dia eu estava vendo uma coisa, não me lembro qual é não estou nem dizendo que o cara é mau ou não. Tem um influenciador jovem que ele pega a câmera e vai para frente da câmera e ele fala assim: você é uma mulher maravilhosa, você é a mulher que eu pedi a Deus, você não sei o que, você não sei o que lá. Mas não diz nome, não diz nada. O que acontece? Foram descobrir que várias senhorinhas não habituadas com o mundo digital começaram a achar que estavam namorando essa pessoa que está lá. Você é maravilhosa. Não se esqueça que eu amo você. Foi só isso. As famílias começaram a descobrir, porque os velhinhos começaram: eu vou mandar um dinheiro para meu namorado, eu vou mandar... Olha, acredite se quiser. Eu acredito, porque tem uma história que você não vai acreditar. Então vamos lá, me conta. Cara, essa história aconteceu por agora. Nossa, essa aqui foi dura. Semana passada, minha outra mãe me ligou e falou assim: meu filho do céu. Sua mãe de sangue, meu filho. Aí, Magzinho, tá vendo? Isso mesmo, é isso mesmo. Conheço ela, gente finíssima. Então, me ligou e falando assim: meu filho, você não sabe o que tá acontecendo? Eu falei: o que tá acontecendo, Marcelene? Fala pra mim. Não, é porque... Marcelene, chama de mãe, garoto. Não, é porque aquele rapaz lá... Aí falou o nome do cara, era Tom alguma coisa. Estão usando a imagem dele pra passar golpe nas pessoas, né? E tudo. Eu falei assim: mãe, quem que é esse cara? Ela: não, é o guitarrista do Coldplay. Eu falei: e como é que você sua sabe? mãe adora o Coldplay. Exatamente. Então ela sabe quem é o guitarrista. Isso. Aí falou pra todo mundo lá que, tipo, não, ele tá acontecendo, é golpe, não é ele. Eu falei: mãe, que legal. Inclusive, eu mandei uma mensagem pra ele lá no Facebook, ele me respondeu. Aí eu falei: pô, mãe, você caiu no golpe também. Ela: não, meu filho, olha aqui pra você ver que eu não caí, não. Que não... Aí eu fui olhar assim e falei: mãe, deixa eu ver a tela aí. Aí meu pai pegou o celular, virou assim: não é que o guitarrista do Coldplay respondeu ela? Ele agradecendo com a página verificada. Thank you, Martin, for Brazilian. I love you. Aí eu falei: não, mas aí foi verdadeiro. Olha que fofo. Mas olha aí pra você. Foi verdadeiro. 1 em 1 milhão. Quantas pessoas não mas caíram ela ainda botou pra você verificar. Olha que fofo. Né? Tipo assim, tava no verificado. A questão é que as pessoas estão acreditando numa coisa que não é verificado e não é direcionado a ninguém e nem foi solicitado. Isso é uma coisa boa, do verificado. Explica pra quem não sabe de casa, o que é esse verificado? O verificado é quando você tem a sua rede social, por exemplo, o meu Instagram, Ana Beatriz 11, tá? Aí tem um tiquezinho assim como se fosse quando a gente dá um checklist e tá em azulzinho, é uma bolinha do lado do nome. Seja no Face, seja no Instagram, seja no TikTok, em todas as redes, você só pode saber que aquela pessoa é aquela pessoa se for verificado. Porque você tem que mandar a identidade, tem que mandar o CPF para provar que você é você. Porque qualquer outro endereço não precisa.
Isso é uma coisa que tem que ser vista nas redes sociais. As pessoas podem abrir conta sem provar que elas são elas. E o problema é que, igual você falou desse influenciador, né, que fala... E isso será que era de caso pensado? Ou nem Olha, era não só uma sei. brincadeira e elas... Mas não sei. Mas também uma pessoa abrir uma câmera e ficar, você, mulher maravilhosa, que não sei o quê, que não sei... Acho esquisito. Não tô nem falando, de repente... Na verdade, eu acho que o esquisito é até receber o dinheiro, né? Porque você pode até falar, igual a você é luz, é raio... Aí, mas raio, receber um pix por isso? Hoje o Vando, né? Você é luz, raio, estrela e luar. Ia ganhar uma fortuna. Caramba. Ia ganhar uma fortuna, né? Se aproveitando disso. Então a gente vai olhando pra esse lado, né, dessa solidão. É uma epidemia, isso declarado pela Organização Mundial de Saúde. Depois você pode... E se a gente olhar esse constar. público-alvo, né, igual que esse rapaz pegou, igual a gente viu que as mulheres são mulheres mais velhas, os homens, por exemplo, são homens, né, igual os chineses lá, que já eram, vamos dizer assim, até alguns bem-sucedidos, né? Então a gente... Mais reprimidos, né? Então, quer dizer que... Olha pra você ver, né? São formas da gente lidar com essas frustrações que a gente passou, com esses, vamos dizer, com esses traumas durante a vida? Porque são públicos diferentes. Não sei. Eu acho assim, o chinês e japonês, eles têm uma educação muito rígida, né? E coreanos do sul também. Não estou falando do norte, porque a gente não tem acesso a nada. Pra gente não ser preso Não, aqui. e também a gente não tem acesso. Eu não posso falar o que a gente não vê. Mas, por exemplo, japoneses, chineses, eles têm uma cobrança social imensa. Imensa, não é pouca. No Japão, por exemplo, isso na década de 1990, 91, 92, do século passado... eu fui estudar no Japão e eu andava nas ruas e, de repente, vi uma família com uma criança do lado aqui e uma outra criança andando atrás. Achava aquilo muito estranho. Vi algumas coisas. Cheguei no hotel, que o concierge do hotel que eu fiquei falava português e ele vivia querendo falar comigo para treinar. E aí eu expliquei. Tô vendo isso. O que é isso? Tem uma coisa, porque eu falei assim, será que os meninos vão na frente, as meninas atrás? Mas não tinha uma lógica, não era por gênero. Aí ele falou, não, isso aí é que a criança que está indo bem na escola, os pais levam do lado, de mão dada. A criança que não está indo bem, vai atrás, para não envergonhar a família do lado. Não está no... Agora, você vê isso criança. E na época, eu fui estudar justamente depressão e suicídio infantil, que no Japão era um dos maiores que existia no mundo. Não se falava em suicídio infantil, 1990, muito pouco. Hoje a gente fala muito, né? Nossa, 90, né? 1990, 91, já estava rolando. Não é à toa, que aí a gente pode até falar num outro aspecto aí, não esquecendo aqui, que no Japão existe um fenômeno chamado Johatsu. Se escreve Johatsu. Johatsu. Esse fenômeno é um fenômeno que é legalizado. O que acontece no fenômeno Johatsu? A pessoa simplesmente se cansa e ela quer desaparecer. Ela quer deixar de existir naquela sociedade. O que ela faz? Ela contrata uma empresa, porque isso é legalizado no Japão, para que ela vá para outro lugar, com outro nome, com outro documento, recomeçar a vida. E a empresa é proibida de dar dados. A família não sabe o que aconteceu. Eu tô olhando aqui que em 1994 teve Johatsu, o fenômeno. Teve um autor, né, que é o Masashi Kashimura. Se eu falar errado, vocês me corrijam, não, pessoal. Mas aí japonês pode falar errado. Publicou The Completion Manual of Como é que fala isso? Compêndio do Manual dos Desaparecidos. Exatamente. Então, Masashi Kashimura, ele publicou esse livro que ele oferece conselhos sobre como começar uma vida do zero, sinalizando a institucionalização disso, ou seja, virou um comércio. Não, e hoje tem empresas especializadas nisso. Por quê? Uma sociedade que coloca crianças para andar na rua atrás, porque elas não estão correspondendo ao que é esperado. Então, o que acontece? Isso cria uma pressão social muito grande. Para você ter uma ideia, no Japão,
não sei se isso ainda é assim lá. Quando eu estive lá, só tinha um feriado anual, que era o 1º de janeiro, mais nada. E quando eu estive lá, foi de junho a dezembro. Teve um dia que eu passei e estava uma confusão, opção de bancos fechados, não me lembro qual foi o banco exatamente. E aí eu cheguei, né, para o meu amigo, meu concierge, falei, o que aconteceu? Tem a opção de tapume fechado. Ele falou, a senhora não soube? Eu falei, não, né, imagina, eu não sabia. O Brasil vai jogar. Não. O Brasil é muito querido lá, na música, futebol. O Zico é idolatrado no Japão, idolatrado. E aí ele falou assim, não, é porque o CEO do banco tal declarou que ele tinha roubado e se matou. E aí fecharam todos os bancos para poder fazer auditoria daquela rede. Entendi. Então, quando era descoberto em crime de corrupção, ele praticou... eles se matavam. Para você ver. O que eu acho que é, assim, ter confessado e se arrepender, acho muito bacana. Seppuku, né? Ele cometeu o seppuku. Seppuku. Que era dos samurais. Exatamente. Sinônimo de honra. Às vezes isso também não foi pra limpar né? Limpar, assim, como é que eu vou dizer? Talvez a família, né? Porque... Pra não deixar a família mais envergonhada. Porque se ele roubou, ele não tinha vergonha de roubar, não. Não, eu fico feliz de que né? ele se arrependeu. Mas eu acho que a pessoa tem que se arrepender e devolver esse dinheiro. Batalhar. Aí, ok. Aí que tá parado. Aí ele se matar, eu acho um ato... muito complicado. Não sei se de desespero, talvez de vaidade. Por ter fracassado. Até eu, como Cleópatra, né? Eu escolho como eu morro. Exatamente. Então não sei se é desespero. Não sei. E como é que deve como ser é que fica a família, né? lá, hein? Como é que deve ser agir Olha, lá? não sei. É uma coisa muito interessante a gente depois dar uma pesquisada. Como é que é a legislação, né? Para um psicopata. Porque assim, nos Estados Unidos depende do estado, né? A gente sabe disso que depende do estado. Na Inglaterra tem uma legislação bastante razoável para isso, incluindo crianças com sinais claros e evidentes de psicopatia. A Austrália também. Então, assim, o que a gente vê é que lugares onde há uma legislação forte, os psicopatas se manifestam menos. Não é que eles não existam. Existe psicopata em qualquer sociedade. Porque ele não sente, mas ele não é burro. Se ele sabe que ele vai Ele ser sabe pego, até onde ele pode ir. Entendi. Então, ele legislações mais severas, ele sai daquele local para ir cometer em outro. Não precisa muito. O Brasil ainda é um paraíso para quem comete crimes lá fora, para quem lava dinheiro. Não, né? Difícil. Depende. Então é ótimo para eles. Depende. Então, assim, já passou da hora de se revisar isso. Já passou muito da hora. E olha que coisa complicada, né? Igual você fala que a gente tem que ver, regulamentar isso de certa forma. Como a cultura, né, consegue impactar, porque igual, por exemplo, lá no Japão, a gente pode dar uma pesquisada mais a fundo, mas um psicopata lá é bem diferente de um psicopata aqui, um psicopata americano, por exemplo, porque lá nos Estados Unidos... De acordo com os valores. Às com as possibilidades. Nos Estados Unidos, eles acabam migrando para estados onde a legislação é mais frouxa. Então, não vão para Miami. Mas será que nisso eles, vamos dizer assim, eles se tornam mais metódicos? Eles estudam mais para cometer os crimes e são mais difíceis de serem pegos do que aqui ou não? Olha, talvez estudar eles sempre estudam. Porque pensa assim, lá nos Estados Unidos é muito mais difícil, é muito mais normal ter, né? Depende. Porque tem mais. Não, aparece mais porque a polícia é integrada. Entendi. Então aparece mais, não é porque tem mais, é porque eles vão atrás disso. Exatamente. Caramba, a gente precisava disso. Porque nós não temos uma polícia integrada. O cara, por exemplo, ele tá aqui, um psicopata matando no Rio de Janeiro. Ele sentiu que vai ser pego, ele vai morar no Ceará. E aí? Como a polícia aqui não é integrada para trocar informações... Tá na hora de ter um IA para a polícia. Não, tá na hora de mudar muita coisa. Porque, assim, uma coisa eu posso estar errada, não sei, mas é uma opinião que muita gente vai discordar. Quando você dá segurança para um povo ir e vir, trabalhar
e colher frutos do seu trabalho sem ser explorado, essa nação prospera. Essa nação prospera. Mas aí tem um problema, né? Porque é aquilo, um galho sozinho, é igual o filme do César, né? Planeta dos Macacos. Macaco sozinho é fraco. Aí junta lá um monte de gravetinho, macaco junto forte. Eles não querem um povo forte, eles não querem uma sociedade Porque assim, o povo que brasileiro é tão dado ao trabalho, até ao empreendedorismo. Mas você tem que fazer com que ele empreenda e não abra uma loja que vai ser assaltada 8 vezes, 9 vezes. Tem gente que fechou, pequenos comerciantes fecharam seus comércios. Sonhos não ficaram assim, né? Porque teve uma fechadas. farmácia que foi assaltada 12 vezes. Em 3 meses, não há possibilidade. E de novo, né? Pra perder aquela ideia de Robin Hood. Não tem Robin Hood aqui, cara. Ninguém tá roubando pra para dar ajudar para os o outro. pobres. Estão roubando para o seu proveito próprio. Infelizmente. Disclaimer, não é pra roubar os ricos também. Na verdade, não roubem ninguém. Não vale. Porque assim, nós temos que construir segurança para que as pessoas tenham liberdade de ir e vir. A coisa mais grave do mundo é você não ter a liberdade de ir e vir do trabalho. Não estamos falando nem de vir a passeio, mas a trabalho. E às vezes a pessoa, ela nem vai saber viver com essa nova liberdade, porque ela fala, putz, como é que é isso? Não, a gente isso? sabe. Será que sabe? Sabe. Porque assim, não é... A gente normalizou a violência, mas ela não é normal. A gente vai se desensibilizando, no caso? Desensibilizando. A gente se acostumou a saber que... roubaram o celular. Tá, todo mundo já sabe. Por que sai com o celular? A pergunta é por que sai com o celular? Porque celular hoje tem conta bancária, tem identidade, tem carteira de motorista, tem cartão de crédito. Por que roubaram o celular? Não é tipo assim... Que falta de segurança é essa que a gente não pode sair com o celular? Não, já aconteceu um pouquinho pior. Eu fui falar assim, falei, nossa, quase que eu fui assaltado e tudo. Aí a mocinha que tava do meu lado falou assim, ué, mas você não tem um celular do assalto? Falei, o celular do assalto. Celular do assalto? Como é que é? Você liga pro assaltante, ele te assalta? Não. Celular do assalto é você Na minha terra não tem que isso, você esconde e outro que você dá. Aí ela me falou... Que não tem nada. Aí eu falei assim... Celular do assalto. Aí eu fiz igual Aí você entende por que no Brasil você tem mais aparelho celular do que gente. Que loucura. Não, eu fiz igual aquele meme. Eu falei assim, é brincadeira? É pegadinha? Não é pegadinha. Como é que você tem o celular pra assaltante? Não, porque a gente vai se adaptando. Olha que loucura. Você vai se adaptando a coisas injustificáveis. Não, e olha pra você ver. As pessoas trabalham pra ter um celular. Trabalham. Pra ter o dela e o do assaltante porque ele agora. precisa do celular para fazer Pix, para receber Pix. É necessidade hoje. Eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de fazer o empreendedorismo funcionar. Acontecer. Não, e olha que você vê como é que é loucura, né? Não é inocente o roubo de um celular. Nunca é. Essa questão de você se desensibilizar é tão forte que eles começaram a rir de mim na roda ainda, porque falou assim, com certeza. Lá em Minas eles devem roubar de enxada, então, né? Eu falei assim, não, lá tem assalto, mas celular... De reserva. De reserva, essa pra mim é nova. Sim. Mas, acredite se quiser. Aqui, ó, a Doromir, parece Doromir. A Doromir? A Doromir. É uma mulher, tá. Doromir, né? Dona Doromir aqui. Ela perguntou como é que é esse processo dentro de um relacionamento novo pela internet depois da terceira idade, assim. Eu acho que é perigoso porque as pessoas hoje que estão 60 a mais, elas não são nativas naturais. Então, talvez elas estejam chegando num universo que elas não têm habilidade e não sabem quais são os perigos. Como qualquer lugar. Você vai num lugar desconhecido, você tem que pedir para quem é daquele local te dar umas dicas. Então, referências, né? Referência, claro. Você não sai, por exemplo, eu viajo para dar palestra, eu vou num hotel, pergunto, tem algum lugar que eu possa ir caminhando, seguro, E a maioria dos lugares, tipo, não vai caminhando, não, que é inseguro. Lá no Japão. Brasil inteiro. Como é que Brasil foi era isso muito pra você seguro. lá? Não, Brasil. Mas aí, 1991, era muito seguro. Não sei hoje, por isso que eu tô falando. Tem que rever uma opção de coisas, de informações, que eu não sei se estão atualizadas. Agora, ela tá falando, eu tive uma ideia. A gente pode disponibilizar um mini manual
de informações básicas sobre a psicopatia, como identificar, como desconfiar, e de repente a gente acrescenta, né? Vamos ver aí com a equipe, acrescenta algumas dicas para não cair nos golpes digitais. Legal. Eu acho que é possível. Ó, então Vamos preparar? Vamos preparar. Vai, depois dessa ideia Vamos preparar? Vamos ajudar Você a Dora. é o homem da tecnologia, é sim. Vamos ajudar agora a Doromi nisso, né, Doromi? Então tá bom, dá pra gente Então fazer. aqui nesse episódio vai estar O link aqui embaixo. um link aparecendo aqui embaixo, daqui a pouquinho, para as pessoas baixarem esse manualzinho. Nossa, Sobrevivência, seria? Deixa os nomes aqui embaixo. Como é que a gente pode colocar o nome desse manual? O mais Exatamente. votado a gente escolhe. Escolhe. Pessoal, infelizmente, a gente já tá acabando mais um Pod People Inverso. A gente vai ficar devendo o Johatsu. O Johatsu. Johatsu. Mas aí o que a gente pode fazer no próximo? A gente traz um Johatsu completão, porque eu descobri que tem um documentário sobre isso. Perfeito. De 65. Olha quanto tempo já existe já o essa cara cultura começou em 1994, que é uma coisa tentadora, né? Desaparecer quando a gente tem dificuldades, quando a gente cometeu algumas coisas, mas vou te dizer, se a gente não olha para a vida de frente, não tem coragem para enfrentar os problemas, a gente não vira ser humano, não. Eu gostaria de concordar com ela, mas eu era anônimo até agora que ela fez aparecer. Então... Exatamente, não dá para dar marcha ré na vida. Ela tem razão. Não dá. Então a gente promete, tá? A gente trazer o Johatsu, porque hoje o caso do Ricardo abriu tantas coisas sobre psicopatia que a gente se perdeu um pouquinho. Quais que são as principais assim, experiências que ela teve com psicopata, que ela ficou com vontade de pular a cadeira e dar nele uma cadeirada? Não adianta, difícil. Jamais faria isso. Sério? Isso não dói pra eles. Aquele rapaz que bateu na moça no elevador, ele não é psicopata? Não, porque não tira da cabeça que aquele cara tinha que tomar muita porrada. Não sei, porque eu tenho que ver a história dele. Ali, no mínimo, tem um adicional de bomba. Entendi. Não estou falando que a bomba justifique, de forma mas dá mais intensidade a essa agressividade. Para a gente falar em psicopatia, a gente tem que ver a HPP. HPP é História Patológica Pregressa, que no caso do Ricardo Jardim, ter matado a mãe e concretado o corpo, eu acho que é uma HPP que levanta um alarme. Como é que você faz o seu HPP? Não responda, porque isso vai ser matéria pro próximo Pod People Inverso. E o Johatsu, voltamos. E o Johatsu. Na verdade, então, daqui 2 Pod Peoples vem essa HPP e o próximo é o Johatsu. Perfeito. E a gente vai estar liberando o manual. Isso, de sobrevivência. Sobrevivência, é verdade, ou de tudo. O nome, né? Mas se não escolherem, sobrevivência, pra gente não deixar de entregar o material. Exatamente. Aí, clica no link aqui embaixo e baixa ele. E fala pra gente se funcionou. E lê, e vê se você entende que a única maneira de se proteger é o conhecimento. Perfeito. Antes que ele seja tarde. Antes que ele seja tarde. Então, é isso, pessoal. Na verdade, quem fecha ela... Fui ansioso agora. Ah, jura? É você que fecha. Você sempre que fecha, eu abro. Mas tudo bem. Você que fecha. Eu ia te falar, Gabi, esse finalzinho sempre é você. Ela abre e você fecha. Exatamente. Você. Eu que fecho, então. Você bota um pouquinho aí. A produção cortou que eles são muito gentis, tá? Mas é porque eu tinha errado aqui sobre quem fecha o programa. Então. Gente, eu abro e ele fecha. Vocês já não sabem disso? Verdade. Então vamos lá, Gabriel. É contigo. Então vamos lá. Muito obrigado. Fiquei nervoso, né? Muito obrigado por participarem, por assistir esse episódio, por compartilhar com a gente, igual a dona Doromi aqui mandou, né, essa pergunta maravilhosa, que deu origem a esse manual que a gente tá fazendo. Então mande nos próximos, que eu prometo que eu vou ler mais essas perguntas, porque acaba que é tanta coisa que a gente consegue bater com ela, né? Que às vezes algumas perguntas não são respondidas. Mas não fica... Triste, né? De não ser respondida. A gente vai chegar lá ainda. Se a gente pegar cada episódio e responder pelo menos 3 perguntas, uma hora a sua chega. Não, e a gente vai fazer um ao vivo, né? Antes do final do ano, pra gente só responder. Olha que maravilha. Obrigado. Gente, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse bate-papo, porque o que é bom é pra ser dividido. Até a próxima, Gabriel. Até a próxima.